Bem, seguinte, senhores, um dos motivos da live, né, da gente estar trazendo aqui para vocês, é para poder apresentar o nosso projeto para vocês, para quem não conhece. Também está tirando algumas dúvidas de quem já está dentro do projeto, e a gente está discutindo algumas ideias legais aqui. Então, eu espero realmente, do fundo do coração, que seja bem proveitoso para todo mundo, tá? A ideia aqui é que todo mundo arranque dinheiro do mercado, então a gente vai tentar facilitar isso o máximo possível. Eu prometi a todo mundo que toda quarta-feira eu iria fazer essa live, aonde, né, eu iria trocar essa ideia bacana com vocês, apresentar o projeto, né? Por mais que alguns já tenham participado da live, algumas pessoas que estão aqui dentro provavelmente não participaram das anteriores, não viu gravado, porque tem sempre gente nova procurando a gente, tá bom? Então, vou estar compartilhando a minha tela aqui com vocês, não vou colocar minha cara feia aqui hoje no webcam, não. E vou estar falando um pouco mais a respeito sobre o que que é a Forex Dexter hoje em dia, o que que ela representa para a gente, né, e como isso pode auxiliar vocês a estar ganhando dinheiro no mercado financeiro. Qualquer dúvida que vocês tiverem, em qualquer momento da live, ou queira fazer um comentário, vocês podem estar escrevendo aqui no chat do Zoom, tá? Por enquanto o microfone ele vai estar aberto, mas em algum momento eu vou liberar o microfone para vocês falarem, perguntarem, enfim, e por aí vai. Deixa eu deixar o chat aberto aqui na lateral. Tá todo mundo conseguindo ver a tela, gente? Show, perfeito. Deixa eu deslogar aqui, fazer uma apresentação para vocês bem legal. Bem, vamos lá. Começando bem do início, tá, pessoal? O que que é a Forex Dexter hoje, tá? Ela é uma plataforma onde ela visa democratizar o acesso ao mercado de Forex para todo mundo que quiser aprender, que quiser tentar, que quiser investir, de uma maneira bem intuitiva. Simples, fácil, com o mínimo de configurações e coisas técnicas possíveis. Então, o que a gente pegou? Qual que é hoje em dia a maior dor do nosso público, né? Eles querem investir, às vezes não tem uma grana suficiente para poder estar comprando uma ferramenta de boa qualidade, e principalmente, às vezes o pessoal acaba tendo dinheiro, mas eles acabam não tendo o tempo, né, para poder estar configurando, mexendo, acompanhando, ou às vezes até mesmo eles não têm o conhecimento para isso. Então, o que que a gente fez? A gente criou a Forex Dexter para poder matar tudo isso com uma tacada só, por assim dizer, né? A gente consegue oferecer para vocês ferramentas de qualidade a um preço de custo zero, basicamente, para quem for afiliado nosso, né? A gente consegue oferecer todo o material didático suficiente para que vocês possam aprender e estar executando as ferramentas aqui com excelência. E a gente vai dar todo o suporte para que vocês façam, desde o primeiro depósito até o saque dos lucros de vocês, tá? Tem alguns clientes que estão com a gente até auxilia eles em algum plano mais longevo, né? Que é justamente aquela galera que gosta de fazer bola de neve, já pensa em começar, tipo, em janeiro e só sacar no final do ano, a gente consegue auxiliar eles aí dentro. E aonde que entra tudo isso, né? Hoje em dia a gente tem um arsenal de robôs que eu vou estar mostrando para vocês aqui no decorrer da live, tá? Esses robôs, eles trabalham de N maneiras diferentes dentro da conta do cliente, fazendo investimentos de maneira automatizada, né? Para a galera que não entende, e eles operam dentro do mercado de Forex, né? Ou seja, literalmente a gente prevê a valorização do ativo e a desvalorização dele, tá? Muitos podem perguntar, né? Por que é que a gente oferece tudo isso gratuitamente para quem entra dentro do projeto da gente? Porque a gente enxerga vocês como se fossem sócios nossos, tá? A gente está entrando com a educação, a gente está entrando com a ferramenta, a gente está entrando com a estrutura, com todo o suporte. Basicamente, a única coisa que vocês precisam fazer ao invés de investir sozinhos, investir conosco, né? Utilizando as nossas ferramentas, as nossas corretoras que a gente indica, utilizando o nosso método que é funcional, já testado por inúmeras pessoas que estão aqui com a gente. Normalmente, o que que acontece, né? Quando o influencer ou trader de Instagram, né, ele indica alguma ferramenta, principalmente para a galera que veio de opções binárias, e eles pedem o cadastro do link da pessoa dentro da corretora, eles têm uma intenção, digamos assim, duvidosa. Ou seja, eles acabam mais sendo o inimigo de vocês do que o amigo. Porque vocês pensam, pô, se o cara está me oferecendo toda uma estrutura dessa, não está me cobrando nada, alguma coisa ele tem que ganhar, né? Normalmente o influencer ele ganha em cima da perca da pessoa. No nosso caso, não é esse. O nosso modelo de negócio é a sociedade junto com vocês, né? Então, não existe um conflito de interesse dentro desse sistema. A única coisa que existe, basicamente, é o mercado. A gente enxerga o mercado como nosso concorrente. A gente não enxerga, por exemplo, o Dexter não enxerga o Gilmar como concorrente,
O Dexter não enxerga o Thiago como concorrente, não enxerga o Silas como concorrente, não enxerga o Odair como concorrente. Todos nós aqui temos uma única finalidade, que é o quê? Tirar dinheiro do mercado. Então, somos todos nós contra o mercado, entende? E aí que entra todo esse projeto, a equipe que está por trás, tá? Normalmente, os outros influencers, quando indicam para vocês alguma coisa, eles vão ganhar em cima da perca de vocês, né? Em cima ali do, vou usar até um palavreado assim, né, em cima da desgraça da maioria dos pais de família. Enquanto isso, o nosso modelo de negócio é ganhar em cima do lucro da pessoa. Ah, Dex, você quer dizer então que você vai fornecer isso tudo para a gente e em dado momento você vai me pedir uma porcentagem de lucro? Não, não vou. Para que você negocie no mercado, é interessante que você utilize uma corretora. Essa corretora, ela paga como se fosse uma taxa, ou seja, uma corretagem. Você compra um ativo, vende o ativo, nisso você paga ali o swap, ou então você paga ali uma entrada e saída da operação, um spread, e essa corretora ela divide parte do lucro dela com a gente. É muito simples, ou seja, se acaso em algum momento o usuário ele parar de negociar, se acaso em algum momento ele vier quebrar o capital dele, nós paramos de ter o nosso lucro, né? E aí a corretora ela acaba perdendo um cliente. Então é por isso que não existe um conflito de interesses e eu tenho total transparência em dizer para vocês. Quando a gente vem com abordagem para vocês aqui, né, principalmente a respeito sobre o Holter, que é um robô que dentro da classe conservadora dele ele não estopa há mais de 2 anos, é justamente por isso, né, que a gente tem a certeza que os nossos clientes eles vão ganhar dinheiro dentro daquele processo, né? Ó, a Celina acabou de colocar aqui no chat, ó. Só ganhamos se o cliente ganhar. A partir do momento que o cliente perde, ele para de negociar e nós paramos de ganhar a comissão. Ou seja, para que o projeto continue funcionando, é necessário que o cliente ganhe. Então, mais uma vez, não existe nenhum conflito de interesse, tá? Vamos lá. O que eu tenho hoje em dia para poder apresentar para vocês? Existem duas coisas aqui que eu vou chamar a atenção de todos. Existe o Holtan, tá? Que é a nossa ferramenta mais segura, por assim dizer, hoje em dia. Eu vou até mostrar para vocês um link auditado dela aqui, tá? Que está disponível aqui dentro do MyFXBook. Ó, cadê? Olha aqui para vocês terem noção. Ele está com a gente desde 2024, tá? Ele tem uma média de ganho ali de 5,24 na conservadora, em torno ali de 10 a uns 12 na moderada, em torno ali de uns 12 até uns 25, 30% na agressiva, dependendo do modo que vocês colocarem para rodar. Na versão conservadora, ele está com a gente desde 2024, nunca estopou nenhuma conta de nenhum cliente, ou seja, ele nunca foi responsável por nenhuma perca, tá? Dentro do capital de algum cliente, e não é um robô que trabalha com sorte. A gente pode perceber isso porque simplesmente ele tem 1.841 trades executados. Ó, se a gente puxar aqui no relatório dele, a gente vai perceber que realmente não é sorte. Não é um link que a gente vem dando all-in, né? Como a gente vê por aí, ou então um robô meio kamikaze que abre ali diversas ordens em uma direção, por assim dizer, fazendo edge nas contas. No caso, os trades dele realmente são trades técnicos e consistentes, devido à exposição que ele tem de 1.841 trades, ou seja, realmente não é sorte, tá? Como que é o processo dele, como é que ele trabalha, tá? Ele é 100% automático e ele é gratuito para vocês que possam se tornar afiliados da nossa corretora, beleza? Ele traz esse rendimento de 5,24 aqui dentro da conservadora, e ele é o ideal para você que está começando hoje no mercado. Para você que não sabe o que é Forex, para você que não sabe o que é MetaTrader, mas já quer começar e lucrar alguma coisa dentro do mercado aqui de renda variável, ele é o ponto principal ideal para todo mundo. Tá? Todo mundo que está colocando o pé e começando com a gente sempre aconselha essa pessoa para ir para essa ferramenta. Não só pelo histórico de consistência que ela tem, mas também pela facilidade que o usuário tem quando ele adere a ela. Muito difícil, Gabriel, né? Vocês podem me perguntar, utilizar essa ferramenta? Não. Funciona assim: você recebe o arquivo uma vez por mês, ao qual a gente tem que fazer essa atualização, para poder facilitar a entrada do cliente aqui dentro. A primeira instalação, normalmente, a gente faz. Então, por exemplo, vamos supor que. Deixa eu escolher um nome aqui aleatório, viu, gente? Normalmente eu faço isso para a dinâmica da live. Vou escolher um nome aleatório aqui. Vou dar um exemplo do Cláudio. O Cláudio entrou hoje. Ah, Gabriel, eu realmente não sei como é que configura a VPS, como é que instala a MetaTrader, como é que ativa a licença. O suporte pode fazer isso para mim? Pode. A primeira vez que a gente faz, o cliente entra, a gente acessa a VPS, faz a instalação, né? Configura a conta e deixa rodando. A única coisa que ele vai ter que fazer é só acompanhar dentro do telefone dele ali o desempenho mensal, né? Que o robô, por assim dizer, vai indo. Na próxima vez, que quando acontecer a atualização,
como o MetaTrader já está instalado, a licença já está ativada, o robô já está pré-configurado, é muito mais fácil para o cliente que basicamente não entende fazer essa atualização. A gente envia para ele um arquivozinho, né? Que é o arquivozinho de configuração atualizada, ele só troca esse arquivo dentro do MetaTrader do robô. Somente isso. E ali o robô pode continuar operando de maneira interrupta, tá? Então isso aqui como posso dizer, não é nada difícil. Qualquer pessoa consegue fazer. Hoje em dia a gente atende uma classe de clientes que utilizam Rota desde traders profissionais, né, que utilizam ele para poder estar rentabilizando um capital maior, até a galera que está entrando no mercado agora. Existem pessoas aqui que não entendem absolutamente nada de informática que utiliza ele e mesmo assim consegue ter um resultado legal, tá? Um minutinho. Ou seja, mesmo assim consegue ter um resultado legal e consegue ganhar uma grana considerável, até mesmo porque ele vem junto os três perfis, tá? O conservador, o moderado e o agressivo. Paralelo a isso, tem aquela galera que, Dexter, eu já entendo, eu já operei, inclusive eu vim de outra corretora, vi um anúncio seu, então vi o seu Instagram e gostaria de uma renda um pouco maior, gostaria de uma coisa mais palpável, que eu pudesse criar o meu portfólio, por assim dizer, que eu pudesse ter um pouco mais de autonomia a respeito qual ativo que eu vou trabalhar. E aí, você tem algo para mim? Tem. É justamente aqui que entra os robôs da Forex Dexter, tá? Já é para aquele público que está saindo do iniciante e entrando dentro do intermediário. É aqui onde a coisa fica sensacional, tá? Antes de eu mostrar para vocês os robôs, eu gostaria de chamar a atenção de vocês aqui dentro do site, no início, tem um botão escrito ver tabela, ver o resultado de sócios. Ó. Aqui dentro a gente tem a auditoria de cada uma das estratégias, né? Pelo menos até semana passada, que estavam rodando dentro do robô. Aqui, no caso, são 57 contas que estão sendo operadas e nos últimos 30 dias elas renderam US$ 1.460. Ou seja, todas as contas com valor mínimo, pequeno. Ou seja, não precisa de muito para começar. Entende? É essa a beleza da situação. Então, aqui a gente tem uma conta que arriscou US$ 17, olha para vocês terem noção, e fez US$ 85, cara. Aqui tem uma outra conta que arriscou US$ 16 e fez 84. Outra conta que arriscou apenas US$ 16 e fez 82. E quando a gente clica para poder ver o relatório dessa estratégia, a gente percebe que ela vem de um período, olha só para vocês verem. Aqui em cima tem todo o relatório, olha, entrada e saída da operação, quando que foi entrado, o lote que utilizou, né, os pares de moeda. No caso aqui, ele só está trabalhando comprado no Oddcard, ó. Então, tem um período ao qual a estratégia veio perdendo um pouco, depois ela acabou recuperando, e por assim vai indo. Ou seja, dentro de todo o rebaixamento dela aqui, ela está com uma taxa de acerto de 51,9% e o rebaixamento só de 17%. Ou seja, quer dizer que uma pessoa que começaria com o capital mínimo que a gente indica já estaria com US$ 82, US$ 85 aqui dentro nos últimos 30 dias, cara. Né? Então, é absurdo. É realmente fascinante isso aqui, tá, pessoal? E a soma total das operações é de 1.460. Ah, Gabriel, você só tem o relatório dos últimos 30 dias? Não. A gente tem um relatório aqui dos últimos 90 dias, 120 dias, 180 dias, né? E daqui a algum tempinho também a gente vai ter o relatório dos últimos 365 dias. Então, se eu colocar aqui dos últimos 365 dias, ó, o gráfico ele vai mudar e vai preencher todo o gráfico. Cadê? Demorando a atualizar? Aí, ó, atualizou. E a gente já está com lucro acumulado com mais de 160 contas sendo operadas, né? Com US$ 4.290. A galera pensa, nossa, mas é muita grana para mim. Gente, cada uma dessas contas aqui, olha, tem 300 USD investido. Tá? Então, essa conta aqui teve esse lucro com 300 USD, essa conta aqui teve esse lucro com 300 USD, essa conta aqui teve esse lucro com 300 USD, da maneira mais simples possível. Você acessa o site, baixa o robô, baixa a configuração e coloca ele para rodar só. Saiu uma nova atualização no site, você vem aqui em cima, checa se tem uma nova atualização para o robô e automaticamente você pode baixar a configuração e atualizar lá dentro do MetaTrader 5. Fazendo isso não tem erro, cara. É basicamente um resultado muito tranquilo que dá para todo mundo fazer acontecer e fazer funcionar, tá? Então, todo mundo entendeu até aqui a explicação? Vocês conseguem responder aqui para mim dentro no chat? Ficaram com uma dúvida a respeito sobre tudo que eu falei? Vocês ficaram com dúvidas a respeito sobre a diferença entre o Rotan e as outras demais ferramentas? Alguém tem alguma dúvida acerca sobre isso? Se tiver, pode mandar aqui no chat que eu respondo, tá? Até agora não. Vamos lá, galera. Temos 31 pessoas. Ninguém mais teve dúvida? Todo mundo entendeu? Tranquilão? Renan, Thiago, usuário. Perfeito. Então vamos lá, vamos para dentro do site que é onde a mágica acontece aqui, tá?
Isso, o valor mínimo é 300 USD. Se você tiver um valor menor, dá para poder você operar em BRL também, tá? Sim, tem o Pedro, Afonso, tem um jeito de você assistir ela completa depois. A gente vai estar colocando ela no YouTube depois, tá? O link dela vai ser disparado no grupo do Telegram, no WhatsApp, por aí vai. Alguém tem mais alguma dúvida, ô, pessoal? Vamos supor, dá para começar com BRL e depois passar para o SD? Dá, sem problema. Sem problema. Sem problema mesmo. Sim, tranquilo. A ideia, esse projeto aqui, ele não vai acabar, viu, pessoal? Ele realmente não vai acabar. Então a gente pretende dar continuidade com ele sempre, tá? Quem não tem o mínimo pode continuar seguindo a gente, pode continuar tendo acesso aqui ao site sem problema nenhum, entende? Para poder explorar, ver o que a gente tem aqui dentro. Isso aí é o de menos, tá? O que é BRL? BRL é Real Brasileiro, isso mesmo. Bem, vamos lá então. Vou entrar aqui dentro do site junto com vocês, tá? Clicando aqui em entrar. Vocês vão criar uma conta aqui dentro, tá? Na hora de for criar a conta de vocês é super simples. Vocês vão colocar o nome, o sobrenome de vocês, o telefone, o e-mail, a senha, tá? E vai clicar aqui em ler os termos. Se vocês clicarem em ler os termos, obviamente os termos vão abrir para vocês. Os termos é a política de privacidade. Depois disso, vocês vão cair direto em uma página, tá? De login. Ou então vocês vão ser encaminhados para o suporte. Aqui dentro eu vou colocar minha senha mesmo, para poder apresentar para vocês. O Pedro Ari, eu quero fazer parte desse negócio. Seja bem-vindo, meu amigo. As portas estão abertas para você. Tivemos uma grande atualização ontem, né? Ontem eu até publiquei em todas as redes sociais que a gente estava atualizando o nosso portfólio. Tá? A gente não perdeu, né? A gente gastou aí umas 2 semanas aí para poder deixar tudo redondinho. O negócio ficou maravilhoso. Hoje a gente está com um portfólio de 112 robôs, cara, operando 11 pares de moeda. E são 624 configurações, tá? Eu já vou falar mais a respeito sobre isso. O lucro médio que cada robô está trazendo no ano é de 364%, com um drawdown médio de 24%, tá? Aqui dentro, olha, clicando aqui na dashboard, assim que vocês logarem dentro da plataforma, vocês vão ver o seguinte. Aqui a gente tem a soma total de todas as operações, de todos os robôs que estão disponíveis aqui dentro, tá? A gente tem aqui 147 mil operações que foram executadas eles e a taxa média de acerto deles está em torno de 49%, tá? Com fator de lucro de 1,57. Quer dizer que cada trade, mais ou menos, ali que eles ganham US$ 1,57. Todos os robôs aqui dentro foram feitos para poder funcionar com US$ 300 mínimo de capital. Todos. Ou seja, vocês não vão ter problema em colocar mais capital do que esse, basicamente, entendeu? E nenhum robô aqui dentro do site rebaixou mais do que 50%. Então é importante passar esses dados para vocês. O que a gente tem aqui? A gente tem aqui os robôs que estão sendo usados pelo usuário. No caso ainda, como a gente atualizou o site ontem, é bem provável que os usuários ainda não tenham baixado esses novos robôs. Mas normalmente aqui dentro dos status dos robôs a gente tem operando, que são os robôs que os próprios usuários baixaram aqui dentro do site, colocaram para rodar. Tem alguns robôs que ficam desatualizados, que é justamente quando a configuração deles fica antiga, aí eles vão para uma fila para poder vir aqui e atualizar as configurações dele. E tem os robôs que estão pausados, que quer dizer que ninguém ainda dentro do site está utilizando eles. No caso, como a atualização foi ontem, né, nenhum robô ainda abriu nenhum trade, então a gente tem os 112 pausados aqui. Aqui embaixo vocês podem ver os robôs que são em destaque, ou seja, esse GDGAL Denner aqui, ó, Deneb, né? Ele opera 2 pares de moeda e ele tem um lucro médio de 526% de lucratividade no ano, tá? Então vocês podem procurar por esse robô aqui dentro que vocês vão saber os 2 pares que ele opera e o lucro ali que ele está dando em cima de cada um deles. Aqui dentro tem o relatório das atividades dos usuários, né, que baixaram os robôs, etc. Aqui na lateral, vocês conseguem saber os robôs mais atualizados. Então, por exemplo, aqui, ó, últimas atualizações no catálogo, né? GD Gali Wasner, né? Que foi atualizado ontem. Ele funciona em 4 pares, tem 4 configurações, o lucro médio dele é de 401%. Então, hoje em dia, no caso, esse aqui é o mais atual, que ele entrou ontem, né? Devido à atualização que a gente fez aí. Vou selecionar um deles aqui para mostrar para vocês. Assim que vocês clicam em qualquer nome de robô, seja ali naquela tabela, ou então nessa parte aqui de robôs, olha, vocês conseguem ter acesso aos dados estatísticos de cada um deles. Aqui no caso tem um par de moeda que esse robô está operando,
o time frame que esse robô está operando, o servidor da corretora que ele está trabalhando, o depósito que ele usou para poder fazer o lucro e o lucro que ele fez dentro do período do backtest. Aqui a gente tem o win rate dele e o máximo DD dele. Quer dizer que esse robô aqui ele fez $318 de lucro com um DD de somente 55. Ele está classificado como um robô conservador. Tá vendo? O próprio sistema, ele tagueia todos os robôs aqui dentro entre conservador, moderado e agressivo. Tá? Então, quando a gente perceber que tem um robô com um DDzinho um pouco mais alto, também com um lucro também um pouco mais alto, ele vai categorizar esse robô como moderado. Dexter, depois mostra para eles também, além de todos os robôs serem automáticos, nenhum deles tomou stop loss. É possível imprimir o certificado dos lucros para colocar na parede da sala, do quarto, enfim. Aqui dentro, tá, galera? Depois que vocês já tiverem rodando os robôs de vocês, etc., vocês podem autenticar o resultado que o robô está dando. Clicando aqui em cima em calendário trader, olha, vocês vão vir para uma outra parte do site, onde vocês podem estar emitindo o certificado de vocês. Vocês clicam aqui em conectar conta. Aqui vocês vão colocar o nome de vocês, o ID da conta MetaTrader 5 de vocês, aqui a senha investidor e vão clicar em conectar. Quando vocês conectarem a conta de vocês, o sistema ele vai começar a buscar, né, os dados do robô que está operando na conta de vocês e eles vai emitir para vocês um certificado mais ou menos assim. Quer ver? Ó, vou mostrar para vocês, ó, ao vivão aqui, ó. Ó, a gente criou o Hall da Fama ontem aqui, olha, para vocês verem que legal. Hall da Fama são as pessoas que estão aqui dentro do projeto, né? Olha, são 16 pessoas que no momento utilizaram o Hall da Fama, e aqui tem um ranking das pessoas que mais lucraram. Então, por exemplo, esse lucro aqui do Gabriel foi $731. O segundo maior lucro aqui foi R$ 1.740. Aí tem o quarto maior lucro aqui, foi 16 mil cent. Então, está categorizado literalmente pelo lucro líquido. Vocês vão receber um certificado assim, ó, quando vocês colocarem o robô para rodar. Vocês podem literalmente entrar dentro daquela plataforma, aquela outra, olha, ficar aqui e entrar de novo, vou mostrar para vocês. Ó, já tem um link aqui embaixo. Clique aqui e emita o seu certificado, ó. Aí vocês vão fazer o login dentro do site. E aqui, ó, em calendário trader, vocês vão linkar a conta de vocês. Ó. Dentro, quando tiver a conta de vocês linkada, vocês vão ter acesso a todos os relatórios dia a dia, beleza? Com a conta de vocês vinculada. Vai ter acesso às operações que estão abertas na conta no momento, as operações que foram fechadas. Vão ter acesso a inúmeros dados estatísticos interessantes sobre qual robô que está dando mais lucro na conta de vocês. Vai ter alguns insights aqui mostrando para vocês qual robôs que vocês têm que substituir por um melhor. Aqui na parte de relatórios, a mesma coisa, vai ter a evolução mensal de vocês do capital, a distribuição de resultados entre todos os robôs e pares de moeda. Aqui vai ter o patrimônio e todas as informações estatísticas, tá? Aqui na aba de robôs vai listar para vocês todos os robôs que vocês colocaram para rodar nas contas de vocês e quais deles estão tendo melhor e pior desempenho. E aqui na parte de baixo vocês conseguem emitir o certificado, que é justamente esse certificado aqui dentro. Ó. Esse certificado ele é um certificado autenticado. Para que serve isso? É para quando você quiser convencer o investidor a entrar junto com você, para quando você quiser oferecer, né, um serviço seu de copy trade, para quando você quiser provar literalmente que a sua conta é uma conta positiva e que você tem ganhado dinheiro utilizando as ferramentas, você exibe esse certificado aqui. Esse certificado ele fica armazenado dentro do nosso site, ele tem um QR Code próprio dele, então qualquer pessoa que escanear esse QR Code aqui vai ser direcionado direto para dentro desse certificado, onde vai ter o resumo, né, das operações. Por exemplo, aqui foram 37 operações executadas com uma taxa de acerto de 100%. Não teve rebaixamento nenhum, para vocês terem noção. Ó. Durante o período do dia 11/5 até o dia 18/5. Tá? Então, foram várias estratégias que rodaram e nenhuma delas, das 37 operações que eles emitiram, teve algum loss aqui. Então, esse certificado aqui, ele consegue provar que isso é real. Tá? Quando você emite esse certificado, você ganha um PDF. Você pode fazer download dele no seu computador. E aí esse PDF tem inúmeras informações estatísticas que te correlacionam com alguns fundos de investimento. Ou seja, é algo realmente bem profissional, entendeu? Uma parada bem, bem top de linha mesmo para vocês utilizarem. Vamos lá, deixa eu ler alguns comentários aqui. Eu nunca sei calcular quantos pares posso abrir de acordo com o meu capital. Vamos lá, vamos resolver esse problema aí.
Aqui dentro, na parte lateral do site, pessoal, vocês têm a calculadora de margem. Como é que ela funciona? Aqui em cima você vai colocar o seu capital, caso você não saiba qual que é o lote, né, e qual que é a quantidade de robôs que vocês vão executar. Vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que você tem um capital de US$ 2.000, tá? US$ 2.000. E aqui você vai utilizar 4 robôs ao mesmo tempo, para poder operar, né, na sua conta. E aqui que mora a jogada. Se você for uma pessoa muito agressiva, gosta de uma agressividade, você pode colocar aqui 300, que funciona de boa. Você clica em calcular lote. Aí ele vai te passar, na parte de cá, o lote seu. Ó, no caso, ele está te dizendo que para rodar 4 robôs ao mesmo tempo, num capital de US$ 2.000, com risco de 300 para cada 0,01, o lote considerável é 0,01. Tá? Aí você vai estar rodando no agressivo. Beleza? Vamos supor que você quer rodar só um robô por vez. Aí você coloca para calcular aqui, ele vai te falar exatamente o lote aqui que ele vai te recomendar. Olha aí, ó, um robô por vez, o lote correto seria 0,01. Ah, Gabriel, vamos supor que, sei lá, eu tenho uma conta, enfim, Cent de 70 mil. Não gosto de Cent porque sempre buga a minha cabeça, eu não sei fazer cálculo de margem. Perfeito. Dá para fazer da mesma forma. Se você for uma pessoa moderada numa conta Cent, por exemplo, você coloca aqui 500 e ele vai te falar exatamente o lote que você vai utilizar. Olha, no caso, numa conta de 70 mil centavos, o lote ideal é o lote 1,40. Então, isso é muito fácil de resolver por aqui. Aqui você coloca o seu volume de capital, aqui a quantidade de robôs que vai operar ao mesmo tempo, tá? E eu já vou adiantar para vocês aqui que os nossos robôs, eles têm a configuração para poder operar ou um por vez ou vários ao mesmo tempo. Então, vocês podem dosar isso aqui lá dentro da configuração. E aqui você coloca o risco por lote. O que eu sempre vou aconselhar aos meus clientes? Se você tiver US$ 1.000, a cada US$ 1.000, né, 0,01 é conservador. Então, nesse caso aqui, um lote para essa conta aqui, no conservador, seria 0,70. Um lote para essa conta aqui no moderado, que é 500 aqui embaixo, seria 1,40. E um lote para essa conta aqui no agressivo, né, aqui girando em torno de US$ 300 mínimo, seria 2,33. Tá? E aí, mais ou menos, é justamente assim que dá para vocês extraírem o melhor de cada um dos robôs, né? Tem alguns usuários que acabam entrando com conta Cent, mas aí fala, meu robô não está rendendo nada. É só calcular corretamente a margem que vai dar tudo certo. Cadê aqui? Deixa eu ver se tem algum comentário. É o Thiago Baldin, Norte, muita coisa, né? Cara, tem muita coisa legal aqui, velho. Muita coisa legal para vocês. É igual a Celina falou ali, ó. Realmente é tudo automático, gente. Você só tem que se preocupar com baixar a configuração do site, eu estou ensinando vocês a fazerem aqui, e colocarem para rodar depois. Lucas Santos, Gabriel, tem algum robô operando somente SHA-USD? Então, a maioria dos robôs que a gente coloca para poder operar SHA-USD, eles são semiautomáticos. Por quê? Não sei se você estava aqui presente no início da live. A intenção nossa não é que o usuário perca dinheiro, entende? E o que acontece? Ativos de alta volatilidade, como o BTC, o S30, Nasdaq, SHA-USD, a gente não influencia os usuários a operarem. Então, o que a gente prefere? A gente prefere que você ganhe dinheiro no final das contas do que acabe operando algum determinado ativo. Mas sim, nós temos robôs que operam esse ativo aí, porém ele é semiautomático. Aí, no caso, você entra em contato com o suporte libera para você esse robô e ele te explica exatamente todo o passo a passo que você tem que fazer ali, a receitinha do bolo, para que você tenha a sua própria configuração. Mas nós, aqui da equipe, não influenciamos ninguém a operar ativo de alta volatilidade. Ah, mas é bom para alavancagem, etc. Mas a gente quer realmente que vocês ganhem dinheiro e vivem no mercado. Entende? Então, da nossa parte, não vai ter nenhuma influência em relação a isso. A gente trabalha mesmo com pares de moeda, onde dá para a gente controlar o risco, dá para a gente fazer um backtest legal do robô e fazer com que ele seja rentável na conta de vocês. Ó, aqui em cima, ainda voltando na parte dos robôs, tá? Quando vocês escolhem alguns robôs, aqui tem, ó, o tipo de time frame, tá? Aqui no caso só tem robô de M15, mas às vezes tem robô que opera um H1, H4, M5. Aqui no caso só tem o servidor da Infinox, uma corretora parceira da gente, mas normalmente mostra os outros servidores aqui de outras corretoras. Aqui tem um número mágico. E para que serve esse número mágico? Vou dar um bisu para vocês agora. Se lembram lá que eu mostrei para vocês que tinha algumas contas lá no início do site, essas contas aqui, ó, onde a gente tinha a auditoria de cada uma das estratégias? Ó, aqui, ó. Você chega aqui na parte do lado, aí clica em copiar ID, ó. Ou seja, você vai saber exatamente qual é o ID do robô que está sendo responsável
por esse resultado aqui. Então, você pode vir aqui, copiar o ID do robô e colar aqui em cima no número mágico. Se o robô estiver disponível aqui dentro, ele vai ser mostrado para você qual é o robô que foi responsável por esse resultado. Então, é aquela questão, né? Muitos usuários podem falar, mas é tanta coisa que eu acabo que eu não sei o que escolhe. Já já eu vou responder essa dúvida da maioria também. Você pode vir aqui dentro, pegar o robô que está tendo um bom desempenho ali e copiar o ID dele aqui dentro, que você vai saber exatamente qual robô que é responsável por aquele desempenho ali, tá? Ah, Gabriel, eu gosto de filtrar para robôs que dê muitas ordens. O que eu posso fazer? Eu posso vir aqui literalmente, ó, e começar a subir o número de ordens, ó. Aí ele vai começar a filtrar os robôs para mim. Ó, tô subindo aqui. Ó lá, tá vendo que ele tá excluindo alguns robôs do painel, ó? Então ele tá filtrando para mim os robôs que dão poucas ordens, ó. Isso aqui é o número de ordens no ano, tá, pessoal? Então aqui, ó, 500 ordens no ano, olha só pra você ver que legal, ó. Qual que é o robô que dá mais ordem que a gente tem, ó? Olha lá, ó, tá vendo que tá apagando os robôs, ó? Ó, o robô que dá mais ordem vai ser esse aqui, ó, o Merga. 645 ordens. Aí eu clico nele, dando um erro aqui. Ah, porque eu desloguei lá atrás para poder mostrar para vocês o sistema. Deixa eu logar aqui de novo. Cadê? Aqui, ó. Pesquisar aqui, Merga, né? Que é o nome dele? 600 ordens que ele tinha. Calma aí, 600. Cadê ele? Tava aqui. 500. Enfim, olha, no caso seria esse. Clicando aqui, vocês vão conseguir saber, olha. Olha, ao robô, olha, 637 ordens. Quer dizer que do dia 15/7 de 2025 ao dia 16/7 de 2026, ele deu 637 ordens no NZD-USD. Quer dizer que esse robô aqui é ótimo para quem gosta de ver o robô operando, né? Tem muito cliente que às vezes é ansioso, que fica, meu robô não tá dando ordem. Então, escolha esse robô. Esse robô dá ordem pra caramba, cara. Aqui, ó, na parte da lateral, vocês conseguem ver o desempenho do robô. Aqui ele começou no dia 15/7 de 2025 e está até o dia 16/7 de 2026. Então, todo esse resultado que vocês estão vendo aqui é justamente do último ano. Deixa eu ver aqui o chat. Tem Rotom moderado para o SHA-USD? O que acontece? Tem algumas configurações mais agressivas que de vez em quando o sistema passa um SHA-USD nela. Só que eu já adianto para vocês que ele só terá esse tipo de config na corretora que é menos alavancada. Se não me engano, é um SHA micro. Então é um SHA, continua sendo um SHA, porém ele vai te trazer a rentabilidade de um par de moeda normal. Tá? É igual eu falei aqui mais cedo. A gente nunca influencia os clientes a tentarem alavancar, etc., a operar ativos de alto risco, justamente porque, senão, o nosso modelo de negócio não vai para frente. A gente só lucra quando o usuário final lucra. Então, se o usuário estiver arriscando muito, né, ele estiver sendo nocivo, a gente pode até chamar ele e falar, oh, vai com mais calma, dessa maneira você vai acabar perdendo a sua grana, vai sair prematuramente do mercado, a gente não quer isso. A gente aconselha o cliente em algum momento, entendeu? Ó, voltando ainda a falar sobre os robôs, aqui tem uma lupinha do lado, olha. Clicando nessa lupinha, vocês vão conseguir saber o depósito inicial, que no caso tem 300, o símbolo, o início e o fim, a alavancagem da conta que o robô foi treinado, o lucro total dele, lucro bruto, perda bruta, drawdown, enfim, não precisam vocês saber termos técnicos aqui para vocês escolherem um robô bacana não, entendeu? Mas para aquelas pessoas que gostam de uma transparência maior, aquelas pessoas que querem entender o que o robô realmente está fazendo ali, algumas métricas deles, tem bastante cliente que, por incrível que pareça, utilizam isso. Eles têm as sequências, olha, qual foi o máximo de consecutivos, né, de lucro que ele teve? 6. Qual foi o máximo de lucro consecutivo de trades aqui? 3, né, na parte das perdas consecutivas, ó. Então, a gente teve aqui, perdas consecutivas máximas dele foi 8, perdas consecutivas máximas de trade dele foi 8, média de perdedoras consecutivas, 2, quer dizer que, em média, ele erra 2 operações, acerta na terceira e recupera. Aqui está a versão do robô, né? O nome dele, o modo de otimização que ele foi feito e os passos que foram testados até ele atingir. No caso aqui, ele foi otimizado em conta real Edge, ó, em USD. Tá? Então tá tudo aqui para transparência. A gente gosta muito de influenciar vocês a cobrarem quem vocês seguem em transparência. Às vezes a pessoa ela quer te passar algum determinado robô, etc. Ela não tem esses dados para mostrar. Ela simplesmente fala: o resultado da minha conta está aqui. Aí você pergunta, tá, mas qual que é o lucro
sei lá, que o robô teve no último ano, a pessoa não sabe responder. Qual que é o rebaixamento que ele teve, a pessoa não sabe responder. Então, essas pessoas que normalmente elas só falam, mas não tem muito o que provar, não tem, às vezes, um resultado de um cliente, um link auditado, ou então um backtest detalhado igual esse do robô, etc. E normalmente é golpe. E aí cai naquela narrativa que eu expliquei para vocês no início da live, né? Que é justamente a galera que normalmente lucra com a perca dos senhores aqui presentes. Tá bom? Antes que eu dar prosseguimento, alguém ficou com alguma dúvida sobre os robôs, sobre as métricas, sobre o que eu expliquei até aqui agora? Eu sei que eu estou indo bem rápido, mas é vocês que escolhem o tema. Se vocês me perguntarem qualquer coisa aqui, a gente pode ir avançando, ou então a gente pode pausar e eu responder as dúvidas de vocês. Alguém ficou com alguma dúvida sobre o que eu falei? Lucas Santos, nenhuma dúvida. Nós queremos escolher o robô? Sim, exatamente. Você pode escolher. Você vem aqui dentro do site, olha, e você pode escolher N filtros. Por exemplo, eu sou um investidor mais medroso. Eu não gosto de um robô que opere muito e viso mais qualidade. Um exemplo, tá, ô Clipton? Você chega aqui e coloca que o seu DD máximo é, sei lá, US$ 50. Aí vai aparecer para você somente os robôs que dentro do último ano não rebaixaram mais do que US$ 50. Entendeu? Eu gosto dos robôs que lucram bastante. Então eu preciso de um lucro mínimo de, sei lá, se eu vou depositar 300, eu quero que o robô tenha lucrado no mínimo 500. Aí você coloca aqui 500 que vai aparecer os robôs aqui na tabela para você que lucraram no mínimo 500, ó. Esse aqui, ó, o Sargas, né? A gente clicando nele, ó, a gente vai achar a configuração dentro dele que ele lucrou no mínimo 500, ó. Carrega, 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 carrega. Ó, aqui, ó. Teve uma configuração dele aqui que lucrou mais, ó. Cadê? Aqui, ó, 521. Quer dizer que o GBP-USD teve uma taxa de acerto de 46,8, rebaixou a 90 e no ano ele lucrou 521. Ou seja, praticamente o dobro do que você depositou. Entendeu? A gente dá todo o suporte para vocês escolherem da melhor maneira possível e por aí vai. Uma coisa que a Celina falou ali, que é bem interessante, pela forma de vocês conversarem com a gente, se vocês permitirem a gente entender melhor as necessidades de vocês, a gente consegue orientar vocês na escolha, a gente consegue orientar vocês na configuração, né? Porque às vezes o investidor ele visa somente o lucro, mas ele não entende que durante o processo existem riscos, ele não entende que ele precisa de ter o próprio perfil de investidor, né? Hoje em dia o perfil de investidor é algo que a gente vê que está espalhando para muitos lugares. Exemplo, se você tem uma conta no Inter, provavelmente você já deve ter recebido um e-mail a respeito sobre isso, para você responder um questionário e baseado no questionário lá que você responde, você tem o seu perfil de investidor ali, aí o pessoal do Inter até te liga, te oferecendo alguns investimentos, enfim. Aqui na empresa funciona da mesma maneira. Através do contato com vocês e de algumas perguntas que a gente faz para vocês, a gente consegue definir para vocês o que é aconselhável para o seu perfil e o que não é. Tá bom? Dúvidas, pessoal? Ou pode dar prosseguimento? Todo mundo entendeu? Ninguém ficou com dúvida de nada? Show, perfeito. Vou dar prosseguimento então. O que a gente tem aqui na parte de baixo? A parte de ranking, né? De cara, a gente consegue perceber que os robôs vai vir com um top 10, olha. No caso, o top 10 de maior lucro de todos está ganhando esse cara aqui, ó. Esse cara aqui, operando no GBP-USD no M15, lucrou US$ 913 utilizando apenas 300 USD no ano. Então, esse aqui é o, como é que fala? O robô que mais teve a lucratividade, ó. Deixa eu permitir que vocês desmutem o microfone para falar aí, pessoal. Quem quiser desmutar o microfone aí pode, tá? Menor DD. Qual que foi o robô que menos, assim, se expôs no mercado? Esse robô aqui, ó. Quer dizer que esse cara aqui, operando no SDK de M15, foi o robô que teve o menor DD de todos, que foi esse de 30,27%. Vamos ver aqui quanto que isso representa em valor, ó. Clicando aqui na base da lateral, a gente consegue perceber, consegue ver ele, ó, o Marcab, né? Cadê? Marcab, tu, 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 perda bruta, lucro mínimo, lucro consecutivo. Olha aqui pra vocês terem noção, ó. Ele chegou a ficar negativo US$ 33 apenas, mano. Ou seja, é um robô realmente bem conservador. Bem conservador mesmo, esse robô aqui. Aqui a gente tem por Profit Factor, né? Que é justamente aquele robô que normalmente lucra mais por trade. Esse robô aqui, ó, o Merga, de novo.
ele faz uma base de lucro ali de 2 dólares e 60 cents por trade. Então, por exemplo, vamos supor que ele abre 3 trades no dia, ele vai ter feito ali uma média de 9 dólares de lucro para vocês, né? Aqui a gente tem o Sharp Ratio, que normalmente é o robô também com maior índice de confiança, né? Ele serve para aquelas pessoas que querem dosar entre o DD e o lucro. Então aqui a gente tem em primeiro lugar, em segundo e terceiro esses, que está na faixa aqui de 5,34. E aqui a gente tem o Recovery Factor. É aquele robô que normalmente ele se recupera mais rápido. Vamos supor que o robô tenha pegado um DD hoje, então ele não vai ficar uma semana, 2 semanas ali para recuperar aquele DD. Ele vai se recuperar mais rapidamente do que os outros demais robôs, né? Então a gente acaba escolhendo por Recovery Factor, né? Normalmente escolhe Recovery Factor aquela pessoa que gosta de sacar sempre, sabe? Ah, eu quero sacar toda semana, quero sacar todo mês. Então uma pessoa que às vezes chega no dia dela sacar, ela não pode sacar ainda porque o robô não recuperou o possível loss que ele tomou. Então, nesse caso aqui, é um robô que te permite sacar sempre, é a escolha do Recover Factor, que quer dizer que é um robô que não rebaixa muito, que quando rebaixa ele recupera muito rapidamente, tá? Então, a gente acabou criando esses top 10 justamente para poder auxiliar vocês na escolha dos robôs que vocês têm para fazer. Normalmente a galera vem aqui sempre na parte de maior lucro e acaba pegando o que maior lucra, enfim, e por aí vai, tá? Todo mundo entendeu aqui, pessoal, sobre o top 10? Ficou com alguma dúvida sobre o que eu expliquei, etc? Hoje tem um povo tímido na live, né, Celina? A galera fala pouco, olha só pra você ver. Normalmente o pessoal fala bastante aqui. DD é o valor máximo de loss na conta. Quer dizer que durante o período de backtest foi o máximo que o robô chegou a ficar negativo dentro daquela conta antes de recuperar um valor, tá? Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, menor DD, né? Quer dizer que numa conta que começou com 300, deixa eu clicar nesse robô aqui, ó, o SDCAD, ó. Cadê ele, ó? Aqui é o SDCAD. Quer dizer que ele começou com 300 e ele rebaixou por volta ali de 30%. Então, esse valor equivale a 30 dólares. Tá? Quer dizer que em algum momento ele precisou de. Enfim, ele deu uma ordem de 0,01, perdeu, entrou com 0,02, perdeu, entrou com 0,04, e a soma total dessas posições totalizou 30 dólares. Então, como ele rebaixou menos, ele recebe a tag ali de conservador. Tá? Uma pessoa que não sabe nada do mercado, como lucraria é um valor bacana para ter uma realidade melhor, sem muito risco. Voltamos direto para o Holton. É exatamente isso. Se você não entende nada de mercado e quer entrar bem, vem para esse robô aqui, tá? Então, dependendo do valor que você investir dentro dele, você vai conseguir um resultado fantástico. Que no caso, na parte conservadora, ele rende na faixa ali de 5,24, até no máximo ali 6, 7, 8. Na moderada, ele vai render praticamente o dobro disso, e na agressiva, ele vai render praticamente como se fosse o triplo disso, tá? Ele é o robô fantástico para você que não sabe nada. A instalação inicial é a gente que faz, depois disso é só dar manutenção todo mês. Beleza? Normalmente todos os iniciantes começam aqui, galera. Se você é iniciante e quer começar, comece aqui. Garanto para vocês, vocês não vão se arrepender. Sério mesmo. Dúvidas, pessoal, sobre o site? Alguma outra dúvida que tenha passado, que vocês não perguntarem, que vocês querem que eu volte e explique novamente? Se tiverem, pode falar, viu? Para poder não ficar só nas minhas palavras, tá? Eu vou mostrar para vocês o resultado ao vivo disso acontecendo, olha. Tem uma conta aqui dentro, olha. Eu coloquei uma grana nela para poder operar utilizando justamente a ferramenta, olha. Observe bem para vocês terem noção a taxa de acerto deste robô. Aqui na lateral de cá, ó, vou até diminuir aqui a resolução para que vocês possam enxergar melhor, tá? Então, observem bem a taxa de acerto desse robô. Olha o aproveitamento que ele tem. Todas essas ordens aqui de 0,65 foram ordens iniciais que bateram e foram direto no take, cara. Olha que coisa impressionante. Aqui teve um aporte, né, de 627, depois ele continuou a mesma coisa, olha a taxa de acerto disso, ó. Olha isso, chega a ser surreal. Então, tipo assim, é algo palpável, é algo que está com a gente há bastante tempo, tá? Então, é por isso que a gente sempre aconselha qualquer iniciante a entrar aqui dentro. E não só iniciante. Existem investidores sérios aqui dentro que entram com a gente, pessoal, que
não colocam pouca grana, né? A gente está falando ali de 40, 50 mil reais, né? Teve usuário já de 70 mil reais que aderiu a essa ferramenta justamente por isso, por conta do resultado que ela tem, né? Então, vocês podem perceber que é uma ferramenta consistente, olha. Olha, todas essas partezinhas de azuis aqui, ó, são resultado dela. Ou seja, basicamente, para cada vermelho que ela pega 6, 7 vitórias a mais, entende? Então, realmente, um robô bem consistente. Vou mostrar para vocês aqui um relatório de mais tempo que a gente tem de uma outra conta. Aqui, ó. Cadê? Olha aqui, ó. Essa conta tá com a gente desde 2024, para vocês terem noção. Tá, ó. Olhem isso, velho. Poucas são as vezes que ele precisa realmente entrar com gerenciamento de risco para poder fazer a recuperação de uma posição, tá? Então é muito bem balanceado. Vou mostrar para vocês um relatório mais detalhado aqui sobre as porcentagens. Ó. Essa aqui é a versão conservadora dele, viu, gente? Eu sou atrelado à versão conservadora. Normalmente é incrível isso. Ó, aqui, ó. A gente tem aqui o início que a gente começou. A gente começou aqui de volume de capital. Deixa eu fechar isso aqui para ficar melhor. Ó, a gente começamos ali no dia 29/9/2024. O balanço estava em 11.150, tá? E aqui a gente foi crescendo, atingimos aqui, viramos o ano aqui de 2025, aqui já estava em 17. Vamos ver aqui, no início do ano, em 2026, olha, já estava em 32. Então aqui que entra a magia dos juros sobre juros, né? Que é justamente quando você deixa o robô render fazendo uma bola de neve, né? Então, uma versão conservadora, como graças ao Senhor Deus, eu espero que continue assim durante muitos anos, a gente nunca estopou ainda, a gente tem aqui essa rentabilidade, olha, para vocês terem noção. Atingindo aqui quase 40K, basicamente, a gente está com 36,449. E olha para vocês terem noção como que a ideia dos juros sobre juros é interessante. Olha só, vou clicar aqui em porcentagem. Ô, Jesus! Eu mudei a resolução do meu monitor e tá demais, olha. Aqui, ó. Não sei por que não tá ainda a porcentagem, mas vamos lá. 2024, quando a gente começou, a gente já começou no final do ano, então rendeu só 1,48K. No ano de 2025, olha aqui. Eu gostaria muito que vocês respondessem no chat se vocês estão entendendo isso, a beleza disso aqui. Olha só. No ano de 2025, levou um ano para poder fazer 11K. Certo? Um ano. No ano de 2026, aqui, olha, para vocês terem noção, antes da metade do ano, não, na verdade, na metade do ano já fez 10. Estão entendendo? Ou seja, se até o final do ano é bem provável que isso aqui faça por volta do 17. E aí, em 2027, com 3 meses, vai fazer 10. Em 2028, com um mês, vai fazer 10. Em 2029, com uma semana, fará 10. Vocês estão entendendo a consistência disso? É isso aqui que é a magia dos juros sobre juros. Então, a gente começa pequenininho e depois vai ficando cada vez maior. Então, vamos supor, ano que vem, né? No caso, a cada ano, é metade do tempo que tem para poder fazer o mesmo valor do depósito inicial. Então, em 2025, levou um ano para poder fazer o mesmo volume de depósito, como vocês viram aqui, ó, em 2024, a gente começou com 11,150, e no final do ano de 2025, fez 11,54. Agora, no ano de 2026, na metade do ano, a gente já está com 11. Em 2027, a metade do tempo que levou o ano passado para fazer. Então, juro composto é lindo justamente por conta disso. Porque vai chegar em algum momento que vai fazer esse valor em semana. Entende? É aí que, basicamente, como se fosse a aposentadoria chega. Né? E o legal é que o risco disso é controlado. Ou seja, caso eventualmente aconteça alguma guerra, né, porque essa estratégia é uma estratégia conservadora, caso eventualmente aconteça algo que fuja da nossa manutenção, por assim dizer, da estratégia, e venha acontecer um stop, o usuário não perderá 100% do capital dele. Então, essa é a beleza da situação. Sacou? É muito lindo isso. Então, para quem entende de juros sobre juros, sabe que isso aqui é literalmente um caça-níqueis em casa, cara. Caça-níqueis não, um caixa eletrônico em casa, né?
Aqui a gente tem aqui a exposição deles por símbolo. Não quer ir, cara. Acho que não quer ir por conta do monitor, pessoal, que eu, que eu mudei aqui. Mas eu vou fazer o seguinte: eu vou baixar o relatório dessa conta aqui, do jeito que está aqui, e vou pedir a moça do suporte para mandar para vocês nos grupos do WhatsApp, tá? Quanto mais transparência, eu acredito melhor. Eu não quero ninguém aqui às cegas investindo com a gente, entendeu? Eu quero que a pessoa saiba exatamente onde ela está pisando. E quanto mais transparência para a gente, melhor. Vai, cara. Não está baixando, mas eu vou dar um jeito aqui de pegar esse relatório e vou enviar para vocês. Vocês podem ter certeza disso. Enfim, esse robô que você está mostrando aí, o Holton, é o Holton. Esse robô aqui que eu estou mostrando é exatamente o Holton. Ele está no modo conservador dele. Então, isso aqui é justamente no modo conservador, velho. Quando eu falo que é possível ganhar dinheiro no conservador, eu estou literalmente sendo sincero com vocês, entende? E o mínimo que a gente pede para vocês para poder iniciar é um valor que dá uma diferença na vida de vocês, igual eu sempre gosto de falar. Dá para poder você pagar uma conta de água, uma conta de luz, encher o tanque de uma moto no final do mês, sair com a sua esposa no final de semana, e quando você começa a utilizar esse dinheiro que está vindo do mercado para poder fazer coisas do seu cotidiano, você percebe que o mercado está influenciando direto na sua vida. É aquele ditado, né? Quem provou do mel nunca mais quer saber de outra coisa. É como se literalmente fosse isso. É igual eu falei com meus alunos hoje no grupo. Eu estou fazendo hoje em dia, graças a Deus, com o capital que eu tenho, é tranquilo, gente, com zero calor. Uma média de 700, tem dia que eu faço 600, tem dia que eu faço R$ 900 por dia. Ou seja, salário de médico, velho. Sim, as entradas da conta corrente saem exatamente igual da conta standard. Porque a gente sempre entra na margem. Quer ver? Vou dar um exemplo para vocês aqui, ó. Eita, nós, tá bugando o negócio aqui, cara. Ô, senhor. Tá bugando. Deixa eu abrir e fechar de novo para ver se resolve. Aqui, ó. Aqui, ó. Vamos lá. Vou dar um exemplo aqui dessa conta que está aberta aqui para vocês. Nesse exato momento, ela está com um lote aberto de venda no Eurocad. Vou até mostrar a estrutura do trade para que vocês entendam melhor como que ele toma a decisão dele. Isso é fantástico, gente. Isso é realmente absurdo. Olha aqui, ó. Olha o ponto que esse cara fez a operação, gente. É sensacional. Se vocês pegarem todo o histórico dele e for olhando exatamente o ponto onde a versão conservadora está pegando, é extremamente meticulosa, entendeu? Então, olha, o mercado todo caindo aqui, em algum momento ele lateralizou, voltou num ponto justamente interessante aqui de resistência, o cara simplesmente fez a ordem, entrou. E o gerenciamento que ele está seguindo é 0,35. Por quê? Para cada 1.000 que eu tenho dentro da conta, eu coloco um lote de 0,01. Aí a gente volta direto lá naquela calculadora do site onde eu mostrei para vocês. Ó. A gente vem aqui na calculadora de margem e faz o cálculo da margem. Então, entendeu, Alan, a respeito sobre isso? Independente se você tenha conta cent, conta em real, conta em libra, conta em dólar, enfim. Se você seguir a mesma métrica de margem aqui, que foi passada aqui hoje, ele sempre terá o mesmo resultado em porcentagem, entendeu? A única questão é que, obrigatoriamente, quando você tem uma conta muito grande, sendo cent, você vai ter que rodar mais ativos ao mesmo tempo, porque o máximo de lote que uma corretora pode permitir abrir é 40, né? Aí, nesse caso, você pode chamar o suporte técnico que a gente te auxilia lá dentro. Mas no caso de uma conta de 37K cent, nossa, mano, é bem tranquilo. Você não vai ter problema nenhum com lote. Aí, ó, ele tá entrando com 0,74 moderado. Exatamente. Tá literalmente moderado isso aí. Que é para cada 500, 0,01. Para aportes maiores, 10 mil mais. Todas as corretoras indicadas são confiáveis para saque. Você disse que tem pessoa que depositou 70K. Sim, todas as corretoras são. Isso aí é bem tranquilo. Entende? A única coisa que diferencia entre elas é modelos de negociação. Por exemplo, uma te oferece a conta cent, a outra oferece conta standard, a outra oferece conta em BRL, entende? Mas basicamente é isso. Dentro da pastinha que vocês recebem da ferramenta, o arquivo de configuração que já está lá dentro mostra lá as estatísticas, né? De acordo com o estilo de configuração daquela própria corretora. Então é bem tranquilo. E a respeito sobre saque é super tranquilo. A menos que você esteja lavando dinheiro na corretora, a menos que você esteja
sei lá, rodando HFT na sua conta, ou fazendo qualquer coisa ilegal, a corretora nunca vai encrencar com você, mano. Forex é mercado real. É mercado de verdade. Não é opções binárias, nem mesa proprietária. Gente, dúvidas sobre tudo que eu falei aqui hoje? O que vocês acharam da minha apresentação humilde? É uma humilde apresentação, viu, pessoal? Eu falo humilde porque eu não fico mostrando valores financeiros, não é nada desse tipo para impressionar vocês. Eu prefiro mostrar o porquê as coisas acontecem para que vocês adotem isso, entendeu? Então é isso, galerinha. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode falar, pode desmutar o microfone aí, pode falar. Perfeito, boa noite, tudo bom? Boa noite. Ótimo, bom, parabéns pela explicação aí. Eu já sou um pouco experiente de investimento no mercado, posso constatar que realmente é um projeto inovador, novo, acompanhei algumas postagens, como sempre, nós somos curiosos, né? Aham. Aí a Celina me deu um suporte enquanto estava operando no mercado financeiro, que eu também opero. Acho que era 3 horas da manhã, né, Celina? Falei, caramba, deve ser sério mesmo, hein? Porque 3 horas da manhã atendendo. E a única coisa que eu gostaria, um exemplo. Claro, eu já conheço o mercado há muito tempo, tenho uma certa experiência, mas como o projeto é novo, eu nunca vi essa parte de projeto. É, vocês dariam assim um suporte para alguns inícios de robô? Porque pelo que eu percebi, posso estar errado ou não, parece que a cada US$ 300, ou vamos colocar R$ 300, né, que você falou que tem BRL, um exemplo, nós vamos pegar um robô. Seria isso ou não? Ou seria o exemplo, a cada US$ 300, vou dando um exemplo aqui, pelo amor de Deus, Sim. 0,01. Se é US$ 600 para aquele mesmo robô, 0,02 de início, né? Que eu não sei se vai martingale, enfim, vocês têm a estratégia de vocês. Essa é a primeira pergunta. Aí depois eu faço a outra. Tá, vamos lá. Excelente pergunta, tá? Parabéns. Vamos lá. O que que acontece? Quando a gente fala que 300 USD é o mínimo para se rodar a estratégia, é literalmente o mínimo mesmo. Quer dizer que todo robô que foi colocado aqui dentro, o router foi configurado, etc., ele está utilizando aquela margem toda da conta. Você percebeu que na hora que eu estava explicando aqui sobre a calculadora, eu falei assim, olha, se você for agressivo, você utiliza US$ 300 para cada 0,01? Você lembra disso? Sim, sim. Então, quer dizer que se a pessoa só tiver US$ 300 dentro da conta, é impossível ela utilizar um gerenciamento conservador. Por quê? Porque US$ 300 para cada 0,01 já é agressivo. Então, por isso que a gente pede esse mínimo. Então, para cada robô aqui dentro, ele foi backtestado, né, e feito aqui com US$ 300, mas ele funciona da seguinte maneira, ele pode funcionar no modo portfólio. Exemplo, vamos supor que você chegue aqui e escolha o Azat, tá? E aí você chega aqui e fala, olha, Gabriel, eu vou baixar literalmente todos os robôs que estão aqui, porém eu só tenho US$ 300. O que eu faço? Você pode sim rodar todos esses robôs que estão aqui dentro com US$ 300 na sua conta. Dentro deles existe uma função que limita o número de ordens abertas simultaneamente. Então isso é importante, porque a gente preza muito pela longevidade do cliente à margem. Então, por exemplo, se você colocar todos esses robôs aqui para rodar ao mesmo tempo, e lá dentro do input dele, tem lá os vídeos tutoriais certinho mostrando onde você colocar um, quer dizer que se ele estiver operando no áudio SD, o mundo pode estar caindo. Ele não vai abrir operação no EuroSD. Aí ele terminou a operação dele do áudio SD, perfeito. Ele vai para o GBP-AUD. Terminou o GBP-AUD, ele pula para o GBP-USD. O Holter, inclusive, trabalha assim, ó. Se você perceber aqui no histórico de negociações dele, ó, pegar aqui o sumário de trade dele, que é no histórico, em momento nenhum você vai perceber que ele teve mais de uma operação em outro par aberto. Quer ver? Vou voltar aqui. Aqui, ó. Sempre ele estava operando o Euroaud, aí ele terminava o Euroaud, aí ele pulava para o CAD JPY, aí ele pulava para o CAD JPY e pulava para o Eurocad. Então, mesmo com o mínimo, você ainda vai conseguir rodar tipo, todos os robôs aqui ao mesmo tempo. Muita gente questiona isso, né? Ah, Gabriel, quer dizer então que se eu colocar só esse robô aqui para rodar, eu vou ter 457 anual? Isso para mim é muito pouco, cara. Eu falo, não, mano. Aqui a média da galera tá fazendo por semana uma faixa de 10 a 15%. É muito. Aí a pessoa fala, caraca, isso tudo? É. Por quê? Porque eles estão utilizando no modo é, de 300 SD. Ou seja, eles estão sempre utilizando a mesma margem deles. E ao invés de você pegar um robô e colocar para rodar, você pode pegar todos aqui e colocar eles para entrar um por vez.
Assim você não vai só fazer 525 trades no ano, você vai fazer bem mais. Tudo bem, Com- só um adendo aqui. A Celina tá ouvindo, né? Eu vou Não sei. pedir. Você está ouvindo, Ela deve estar Celino? ouvindo. Deixa eu ver se ela vai responder o chat aqui, que eu estou em operação aqui. Eu só parei por causa que a Celina foi muito bem educada também. Eu vou pedir uma ajuda para ela, depois eu vou tentar escrever lá. Essa abordagem que você falou aí do robô, desse sistema, eu vou querer. Eu vou fazer um desse. Sei. Aí, como eu estou um pouco atarefado aqui, eu deixei até uma mentoria, que o ouro aqui você deve estar. Você conhece o mercado financeiro, né? Enfim, por isso que eu quero passar investimento automatizado e vou passar para todos os meus amigos, alunos, com vocês. Eu tinha conversado com a Celina, então por isso que eu estou aqui tentando conhecer. Com US$ 300, um exemplo, dá para trabalhar vários pares de moeda. É claro que pelo menos da minha parte, quem vai investir com vocês já vai estar ciente que US$ 300 é um investimento de risco, né? Um exemplo, é aquele dinheiro que Isso. não é do leite, que eu falo para todo mundo. Uhum. Só que a turminha, eles gostam de realmente ver, eu brinco, os pipocos mesmo, entendeu? Aham. Inclusive, eu já deixei no chat lá com a Celina que eu vou querer o robô do Shao, que é semiautomático, né? Enfim. Isso. Mas tudo bem, eu entendi, não vou tomar muito seu tempo. Parabéns pela explicação. Aos poucos, que nem eu aprendi na minha vida, que é fuçando, né? Entrar no site lá, fazer o depósito. é, a conta tem que ser na corretora. Enfim, a Celina passou por mim as abordagens corretas. Uhum. Só uma pergunta: no caso, nós temos que pagar VPS ou já vai ficar direto no servidor? Como que vai funcionar? Não, vocês têm que pagar a VPS. Ela custa 5 USD. Eu vou até fazer um merchandising aqui, tá, gente? Não, eu não ganho nada por indicação, mas a VPS que a gente sempre indica para os clientes da gente é essa aqui, ó. Você está no mercado financeiro há mais tempo, você vai entender o que eu vou explicar agora, olha só. Ela É. custa US$ 5 por mês, ela tem 4 vCPU, 8 de RAM e 100 GB SSD. Ou seja, o custo-benefício dela é absurdo. É absurdo. Aí, quando você clica aqui para poder fazer a compra, ela te manda o Ubuntu. Tá vendo? Se você clicar Sim. aqui no Windows, ela vai te cobrar 9,60. Aí o seu preço final vai ficar 14. Ainda assim, o custo-benefício está bom em relação às outras BPS que a gente vê por aí. Normalmente é só 2 GB de Não, tá RAM, bom. hora só. Ixi. Enfim. Aí o que a gente faz? A gente pede os clientes para comprar o Ubuntu, envia para a gente e a gente consegue colocar uma licença de Windows gratuita lá dentro para o usuário. Aí o usuário só paga os US$ 5 mensais. Então, deixa eu ver mas nesse caso, bom, é que a Infinox, eu não sei onde vai estar os servidores deles, que eu não pesquisei, né? Um exemplo que eu sei que cada corretora seria melhor você usar um servidor próximo ao servidor mãe da VPS. Acho que você compreendeu, né? Sim. Nesse É, caso aí, seria o próprio para Infinox, correto? você pode Daria selecionar certo. aqui o Reino Unido, né? Que é justamente onde é a sede principal deles. Mas eu já te adianto que todos os backtests dos robôs da gente são feitos com latência de 500 ms. Então, quer dizer então que eles já simulam a derrapagem nas Não, configurações quando. parabéns. Eu sei que muitas pessoas podem pensar assim, o cara já foi, ele tá falando isso porque é da equipe. Não, eu não sou da equipe, trabalho com o mercado há muito tempo, eu sei que VPS, meu amigo, olha, se não for boa, é Da osso. Shabu. E, e backtest também, parabéns aí, é a primeira vez que eu ouvi alguém falar 500 milissegundos, inclusive o tique não pode ser aquele tique normal, tem que ser o tique real de mercado, né, do MT5, senão engana as pessoas. Sim. Bom, O que que a gente parabéns. faz? Ao nível de curiosidade para ti, o que que a gente faz aqui? A gente literalmente tirou todo o processamento do TIC de dentro dos robôs e colocou ele somente para trabalhar dentro das próprias aberturas de barra. Ou seja, quer dizer que todo o resultado do próprio backtest, se você puxar ele abertura de barra ou HLC, cada tique, ou cada tique como se fosse real, o resultado sempre será o mesmo. Desde que, obviamente, esteja no feed, né? No caso Não, da não, Infinox. claro. Na verdade, um backtest nunca vai ser 100% no mercado real, né? Spam, gap, enfim, são vários fatores, liquidez, enfim. Mas parabéns, aí já é uma abordagem, né? E, e, Bom, eu- e, eu- pode e falar. outra coisa, ô Clipton, tá vendo que aqui no período tá mostrando de dia 15/7 de 2025 ao dia 16/7 de 2026? Sim, sim. Esse aqui é o resultado dele do teste cego. Quer dizer que o treinamento foi feito de 2023 até 2025
E o relatório que é exibido aqui dentro do site é o teste cego. Você sabe o que eu tô falando, né? Sim, Aquele teste fora da amostra. sim, sim. Só pra você ter noção, o cuidado que a gente tem com isso, cara. É muito sensacional. A gente realmente Não, está é tentando fazer uma coisa tranquilo. diferenciada. Eu peço até desculpa para todo. Acho que se alguém quiser fazer alguma pergunta, digita no chat aí que daqui eu paro de falar. Mas é que eu sou responsável por uma. Eu não tenho alunos, não. Inclusive, para mim são amigos, né? Acompanho há alguns anos já. Então, por isso que eu estou tomando tempo de vocês, fazendo algumas perguntas, porque eu estou parando com algumas coisas. O mercado financeiro, para quem não sabe, gente, opera. Vai ter um tempo que vocês vão enjoar. Então, a melhor coisa é fazer investimento assim mesmo, seguro, gente. Cara, Enjoar assim, toma muito tempo. Olha a minha voz, vocês estão percebendo minha voz, né? Tem que virar dia, noite. Hoje mesmo foi um dia super estressante. Eu trabalho com capital de terceiros e vocês podem ter certeza que eu vou fazer um teste primeiro, não vou mentir para você. Qual é o seu nome mesmo? Desculpa. Gabriel, Ô, Gabriel, vou fazer um teste, claro, com o meu dinheiro. E aí eu vou indicar para todos os meus alunos. Não vou falar o número aqui, senão vocês vão assustar. E além dos meus próximos investimentos mesmo. E já vou pedir para a Celina mais uma vez guardar aí para mim que eu vou querer, não só eu vou querer Larissa também, mas eu vou querer o robô do Shell SD também, tá bom? tá bom. Manda o link para mim dessa VPS por gentileza Mando. e aí eu peço para eles comprar também. Enfim, no caso, se eles quiserem colocar outro robô deles também, e eles quiserem comprar a parte, não tem problema, né? Tudo no Não, exemplo. não. Isso aqui é como eu falei, a empresa não é minha, eu estou indicando aqui, mas Ah, tá. é porque é Obrigado, boa Gabriel. mesmo, eu indico porque o negócio é bom, entendeu? Não, nunca vi. É por isso que eu tô falando, né? Eu tenho três aqui, enfim, mas é bom, como você já tem praticidade há muitos anos, né? Porque, nossa, eu tive um problema com o VPS semana passada, eu nem vou falar nada para não estressar a minha live, né? Mas tá bom, meu amigo, muito obrigado. Celina aí, depois eu De tento nada. conversar com ela. Obrigado a todo mundo pela paciência aí e desculpa pelas perguntas aí. Não, que isso. Eu gosto do seguinte, eu gosto que as pessoas me deixem desconfortável na live. Tipo assim, eu sempre normalmente falo isso, gente, eu quero que vocês me deixem desconfortáveis, porque eu gosto disso, entende? Eu não tenho muito. A Não gente está tentando fazer um é. trabalho o máximo transparente possível, entendeu? Então, quanto mais perguntas, quanto mais participação, mais proveitoso é. Às vezes a gente sai sem falar alguma coisa porque as pessoas não fizeram as perguntas corretas, entende? Na Sempre me foge verdade, algo do pensamento. sim, na verdade, claro, eu saí um pouco do YouTube, enfim, Brasil, eu não vou falar muita coisa, eu trabalho com clientes internacionais, mas pode ter certeza que das 24 pessoas que estavam, 25 agora que entrou, eu tenho certeza que alguma das minhas perguntas foi válida para as pessoas, que as pessoas não se comunicam, não digitam, não... O Uhum, brasileiro tem essa, como é que chama? Esse bloqueio, né? E aí, quando uma pessoa começa a perguntar demais, sempre tem umas três, quatro, que "Ô, o cara não para de falar, mas não é. A pessoa tem que aproveitar. Não, é que eu aprendi realmente e outra. Isso envolve dinheiro, é coisa séria isso aqui, né? Ainda uhum, mais num momento que nós estamos passando, em aspas aqui. Eu sempre falo para todo mundo, não importa o governo, gente, ele vai, ele entra, ele sai, mas quem que vai sustentar a sua casa, sua família, seus filhos? Entende? exatamente. Ó, eu acredito que é uma boa oportunidade para todos. E parabéns pelo trabalho aí. E Deus queira, como você falou de Deus é amém, né? Deus Amém. queira que nunca dê problema. Nossa, Tá como bom? diz, E né? parabéns aí. Agora eu Obrigado, parei, irmão. gente. Prometo, Obrigado vou mesmo. fechar aqui. Deus abençoe. Obrigado. Tchau. Pessoal, ó, as perguntas dele realmente foram relevantes. São perguntas que eu aconselho vocês a fazerem em todo tipo de live dessa que vocês participarem, tá? Por exemplo, a respeito sobre como é feito por trás, então a lógica por trás. Eu já vi, tá? Quando a gente estava fazendo uma pesquisa de mercado, antes da gente lançar a Forex Dexter lá no início, a gente viu muito painel que era, assim, falsificado, ou então era só uma capa por trás, ou então não tinha. Então, é muito interessante esse tipo de situação. Esse tipo de pergunta é muito boa, é muito proveitosa, tá? Tem alguém que ainda tem alguma coisa para falar antes da gente encerrar? Alguma. Aqui, ó. Acho que tem um comentário aqui, ó. Rony Santos. Estou rodando dois bots do Holton, um no agressivo com 2K, conta cente, e num conservador com 5K standard. O Dexter me convenceu a colocar 10K na sexta-feira no conservador. Gente, é igual eu tô falando aqui, é a bolinha de neve. É realmente bolinha de neve. Ah lá, ele viu até um vídeo do resultado pra Celina. Manda esse vídeo depois, ô Celina, nos grupos. Opa, boa noite, Dexter. Boa noite. Bom, Bom, então, cara, deixa eu te fazer uma pergunta. Tipo assim, eu tô com a ordem aberta, tipo aqui no Nasdaq, né?
Eu tô com o Roltan. E, tipo assim, ele chegou lá perto. É recomendável. Ele bateu lá perto do take. É recomendável fechar quando ele estiver chegando perto. Tipo assim, caso eu estiver olhando o gráfico, né? Olha, Porque aí porque tipo assim, agora ele depois ele deu uma vela ali enorme, tamanho do mundo, e depois ele voltou tudo de novo. Aí ficou negativo de novo. Mas ele tá querendo já recuperar. Mas tipo assim, eu acho que era recomendado até eu ter fechado quando ele estiver chegando perto ali, né? Porque daí já ia ficar aberto o robô, ele já ia fechar no take, e o robô já ia ficar aberto para procurar novas oportunidades, né? ó, existem clientes que fazem isso, mas a gente não influencia vocês a fazerem isso, não. Porque, por exemplo, senão você avaria o resultado de modo geral. Tem muita gente que fala, por que que o meu resultado está diferente de fulano de tal? Aí você, Ah, entendeu? Aí você entra, aí você fala, "Ah, não, o coleguinha entrou quarta-feira, você entrou segunda. Então, faz sentido. do timing que entrou. Então, todo o resultado, todo o backtest, tudo, ele é, ele é feito sem levar em consideração esses fechamentos manuais que os clientes dão. É igual aquela questão, vou contar a história para vocês de um rapaz aqui, tá? Um rapaz que ele fazia. O robô abria a operação, ela ia um pouquinho para frente, ele fechava. O robô abria a operação, ela abria um pouquinho para frente, ele fechava. Só que Ah, aí não, quando só que aí quando a operação ia contra, ele não fechava, ele segurava aquilo tudo. Aí o resultado dele ficou, tipo, ridículo em relação aos outros usuários. Então, tipo assim, a nossa proposta não é essa, a nossa proposta é ser o mais, como é que fala, automático e simples possível para vocês. Entende? deixar ele Então, mesmo trabalhando. pode deixar trabalhar. A gente como é que fala? Não é embasado, qual que é o termo que se diz? Quando a gente tem algo por trás da gente, E lá ele, hein? Lá ele. meu Deus, não, não é isso, pô. Ele, Dex. É, eu não sei dizer o tema que me vem à memória agora, mas funciona assim. A gente tem um período estatístico bem relevante, tanto em backtest, né, que é o Rolt, a gente utiliza 5 anos para poder fazer as configurações dele para vocês, e ainda por cima tem mais 2, quase 3 de mercado real. Então, tipo, funciona sem ficar fechando, Sem mexer, né? sem mexer. Sem humana. Não entendi. E os backtests seus é sem intervenção humana. É Isso, totalmente exatamente. automatizado. Sim. Certo? Eu, E aí, tipo assim, eu tô no moderado com o Rotan, certo? Aí, no download que o suporte mandou para mim, veio 8 pares de moeda, certo? uhum. Aí, teria, tipo, como adicionar, tipo, mais dois pares aqui, ou esse é o recomendado? Por exemplo, para ter um pouquinho mais de oportunidade. Ele vai abrir apenas uma ordem só mesmo, Ah, tá tá, ali entendi. ativado, né, por uma ordem só mesmo a cada trade, não vai abrir mais par de moeda, mas tipo assim, por exemplo, se o cara quisesse adicionar mais uns 2 pares aqui para ficar com 10 pares, teria isso também, Não, ou é só os 8 mesmo? Tipo assim. mas no caso, você adicionou todos os pares do moderado ou você está querendo pegar sete de Já, outro estilo de perfil e colocar? não, tá os 8 no moderado, né? Mas não tem mais nenhum set dentro da pasta, só tá os 8 pro moderado. Isso. E aí só tem a pasta lá, por exemplo, para VT Market, aí para Equinox, tem as pastas de cada uma e falando moderado de cada um lá. Se é moderado. Acho que Por- já vem aí baixado tudo moderado já, né? Como eu pedi É, moderado. porque o que acontece? Olha só pra você ver, ó. Existe diferença entre os estilos operacionais. O set conservador é aquele que a gente extraiu do sistema, que teve um lucro de no mínimo 100% do ano, mas que foi rebaixando o mínimo possível. O que eu quero te dizer? Quer dizer que o conservador, na hora que a gente extrai ele de lá, a gente fala assim, olha, para o sistema assim, ó, sistema, me entrega aí todos os sets que você achou que rendeu no mínimo 100% no ano, só que eu quero desses que rendeu no mínimo, os top um que menos rebaixou de cada par. Aí ele vem aqui e entrega para a gente essa lista aqui. Aí tem muita gente que me pergunta por que existem sets que vêm progressivo e tem sets que não vêm para o conservador. Justamente por isso. Porque quer Ah, dizer que o agressivo ele é menos criterioso. Quer dizer que ele vai visar mais o lucro. A gente está falando, ó, eu quero todos os arquivos de configuração aí que você tem, que rendeu no mínimo 100% no ano, só que não passou de 50% de DD, mas eu quero os mais tops, os que mais lucrou. Aí ele vai emitir o agressivo. Exemplo moderado.
Você tem aqui o moderado, né, para poder pegar. Aí você vai e fala assim lá no sistema, ó, sistema, eu quero que você me entrega os melhores sets que tem o balanceio entre lucro, que rendeu no mínimo 100%, e perca que não passou de 50%. Aí ele vai balancear. Então, resumindo, no linguajar mais normal para o público normal, o conservador ele é bem mais criterioso. O moderado, ele já é menos criterioso, ele vai dar mais operações que o conservador, só que ele vai entrar mais assim em qualquer lugar. O agressivo, ele vai visar lucro a qualquer custo. Ele não está nem aí para o DD, ele vai visar lucro a qualquer custo. São operacionais diferentes, é o local onde ele entra. Então, se você pegar um par que está aqui e botar aqui, pode ser que dê avaria em relação aos outros usuários, entendeu? Aí pode ser que, sei lá, um par que você pegou aqui do agressivo vai visar ter lucro a qualquer custo, e você entende. Eu acho que eu consegui. Entendi. Opa. Não, eu não sou cabaço, não, pode ficar tranquilo. Eu já mexo no mercado, já quebrei conta, já subi conta. É só uma dúvida mesmo, se caso pudesse adicionar mais par, né? Mas agora eu entendi toda a lógica, tudo por trás, tudo tem tudo um estudo, eu entendi tudo. Pode É ficar igual, tranquilo. é igual análise de risco. Ah, por exemplo, tem alguns usuários que fazem o seguinte, tá, gente? Eu até aconselho vocês a não fazerem isso. A gente estuda os pares, aí semana que vem vai acontecer que o Japão vai começar a descarregar os títulos que eles estavam comprados nos Estados Unidos. Aí, para poder os Estados Unidos manterem os títulos deles, eles vão ter que subir a taxa de juros. Aí a gente sabe, entre aspas, a gente imagina, né, que o Japão vá fazer esse tipo de intervenção. O que a gente faz? A gente tira todos do Japão. Aí roda o Holton nos outros pares de moeda o mês inteiro sem o Japão. Aí no outro mês lá, o primeiro-ministro do Canadá está arrumando confusão com o Zewa. O que a gente faz? A gente tira todos os CAD. Então a gente também faz essa alteração. Aí o que alguns usuários fazem? Eles percebem que nesse mês agora não veio nenhum Japão, eles ficam com a configuração do mês passado. Aí o que acontece? Acontece a intervenção que a gente queria, né? Que a gente não queria pegar, e o cliente está lá, mas o meu tá agarrado no GBP Japão aqui. Pô, velho, não era para você ter rodado GBP Japão, esse mês aí sem GBP Japão, entendeu? É basicamente isso. Então a gente E, tem não, todo um e cuidado por trás, entende? como que é? Oi? Cortou muito sua chamada Viu? aí. Tá ouvindo? Pode falar. Ah, tá. Mas e vocês avisam nós? Como que é? Não, a atualização, ela acontece no dia 16 ou dia 1 de cada mês. Se tiver atualização mais cedo, a gente manda mensagem para vocês. Mas todo mês tem. Pelo Todo WhatsApp? mês tem. Normalmente é a Celina que faz isso, entende? O que eu vou pedir Ah, tá. Então vocês? ela já manda pelo WhatsApp já. Isso, exatamente. Ela entra em contato com vocês. Pode ser que em algum momento a gente acabe esquecendo de enviar mensagem para vocês, mas é de suma importância que vocês procurem a gente, porque, gente, é mais de 600 pessoas. É muita gente. Nossa. Então é complicado. Então você já vive do mercado já, Dexter. Sim, graças Nem a precisa Deus. mais. Já largou o CLT. Já há um tempão. Nossa, eu vim de opções binárias, aí teve problema de liquidez na época de OB e depois eu tive que vir para Forex, porque opções binárias Logo estava o demais. mercado, logo o mercado que é manipulado. Sim, logo o mercado que era manipulado. É Esse porque mercado é. nossa, eu enfrentei inúmeros problemas, tive que pegar N contas do CPF, aí eu tinha que ficar alugando VPS para poder logar as contas lá dentro para operar, porque não podia ser tudo no MP, senão a corretora bloqueava tudo. Eu passei o que todo mundo passou ou ainda vai passar no dia que conseguir ganhar dinheiro de verdade com o OB. Vai por mim, não tem como escapar desse trem. Se você está em OB e começa a ganhar uma grana considerável, a corretora vai te meter a bota. É a manipulação, esse cara é foda. Porque lá quando você tira dinheiro acho que da corretora, não é? É, E aqui você tira o dinheiro exatamente. do mercado, né? Sim, aqui se tira de, a corretora só faz a ponte entre você e o provedor de liquidez. Basicamente é o Ah, seguinte, a sua posição de ordem, né? No caso, no estilo que as corretoras que normalmente a gente trabalha, principalmente em Finox, tá, pessoal? É quando você abre uma posição de venda aqui, o provedor de liquidez se encarrega de pegar uma ordem de compra de alguma outra corretora lá e botar contra a tua. E aí eles lucram em cima dessa maneira na taxa. Existem corretoras de Forex que trabalham dessa maneira também, trader contra ela. Mas elas têm uma pool de liquidez absurda. Então elas não vão arrumar problema de pagamento com vocês. Por exemplo, uma corretora que é muito grande, que é market maker, né? A FBS. Ela trabalha no modelo, maior parte dela é market maker. Só que ela é tão rica que ela não arruma problema, entre aspas, de pagamento com os usuários. Diferente de uma corretora de opções binárias que não tem
tanto caixa assim, entendeu? Sim. Aham. Caramba. O... Cara, e na hora que você mostrou o VPS aí, eu não acreditei no que eu vi lá. Essa configuração aí, por esse preço? É, custo-benefício lindo, mano. Lindo, 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 É, lindo. porra. Lindo, É lindo. contábil, né? Aqui. Contábil.com, gente. Cara, mas parece que abaixou, tá aparecendo aqui por 4,40 Euro, né? euro. É. Euro. Mas é US$ 5,28 ou 4,40 euros. Mas eu indico sempre Dá para na todo mesma? mundo. É a mesma, é mais baratinho. Hum. Tem gente pagando US$ 20, velho, em VPS de 2 GB de RAM com um processador, pô. Fala, não, mano, não faz uma parada dessa com você, não, velho. Olha só, mano, 8 GB de RAM, dá pra colocar o que ali? Dá pra você até colocar umas contas rodando mais, Sim, testando os robôs ali e tal. aqui, se tiver pouco robô rodando por MetaTrader, dá pra você colocar até 5 MetaTrader sem gargalar. Eu, por exemplo, normalmente coloco 3 contas por VPS. Aí o uso do processador e da RAM fica ali em 56%, entendeu? É Ah, bem tranquilo mesmo. ele tem pagamento via Pix, será? Não, você precisa de pagar via PayPal ou cartão de crédito. Ah, tá. Ó, Ah, aqui, ó, sabe? cadê? Ah, mas peraí, 4,40 Euro. euro, mas daí é só se você pagar 24 montes, 24 meses. Não, pô, aqui, ó. Clique em Get Started. Aqui em cima, aqui, Apertei. ó. Só que o meu tá em euro, por que que o meu tá em euro? Não sei. Aqui, ó. Um mês é Ah, seis e vou trocar sessenta. aqui em cima, aqui, ó. Achei. 6,60, ó, um mês. Aí aqui você vem selecionando free, ó. Você pode selecionar a União Europeia tranquilo, que é free. 100 GB SSD que é free, e seleciona Linux que é free. Aí qualquer coisa depois você manda lá no suporte que a gente instala o Windows para vocês. Se vocês não souberem. Se vocês souberem também, é só vocês pesquisar um tutorial na internet que tem lá os vídeos no YouTube. Como colocar Windows em uma VPS Linux. Tem vários vídeos ensinando. É bem, bem rapidinho. Ah, ele vem Linux. Isso. Se você quiser comprar o Windows também pode, mas ela vem mais cara. Vem US$ 10 mais cara. Você é louco. Aqui, ó. Eu não fecho as ordens, inclusive roda direto em notícia IP-roll. Aliás, eu nem entro para ver porque eu sou ansioso. Eu só acho que configurei errado, porque no modo conservador já está batendo 30%, quase 50 dias, com depósito mínimo no Rota. É exatamente isso que eu estou falando aqui, ô Daiane. Você está literalmente usando o mínimo, entendeu? Porque está configurado para abrir mais de um par. Nossa, se eu fosse você, Gabriel, eu colocava para poder abrir um par por vez só em 300 USD, tá? Quando você está rodando o mínimo, você não coloca mais de um par por vez, não, tá, pessoal? Senão sobra problema de margem caso pegue 2, 3 robôs ao mesmo tempo ali. Aí você pode vir a perder seu capital. Se você quer rodar mais de um par por vez, crie uma conta de Cent. Não sei se esse é o seu caso, viu, Daiane? Se você tiver numa conta Cent e estiver rodando mais de um par por vez, tá tranquilo. Vai ficar olhando, bate ansiedade. Celina para presidente, votem. Ô, Dex, Oi, pode é, falar. é o Ubuntu que coloca, aí Isso, 100 GB SSD free, né? isso. Aí, aqui essas configurações aqui de adicionar alfaiatura, você pode pular elas e vir aqui Ah, embaixo tá. e gerar uma senha que você não pode esquecer. Se você esquecer essa senha aqui, meu Mas eu amigo, posso pôr a minha própria senha, né? Que eu quero, né? pode, mas não pode esquecer, porque essa senha aqui vai ser a senha que você vai usar só para poder acessar a VPS para instalar o Windows, entendeu? Depois disso, você Ah, recebe um RDP pequenininho, onde você vai conseguir acessar ela via Windows. Mas, nossa, mano, quando o cliente esquece isso aqui, meu Deus do céu, tem que abrir ticket e o suporte dos caras é uma porcaria. sério. Elismar, rodei, como é que é? Coloquei 230 USD, estou rodando um par por vez com lote 0.01. O resultado tá ótimo. Fantástico, gente. Fantástico. Pessoal, já são 21h30. Eu sei que para a maioria da galera que está aqui, a live está ficando maçante. Se vocês quiserem ainda perguntar alguma coisa, comentar alguma coisa, a hora é agora, antes da gente finalizar. E quarta-feira que vem tem mais, se Deus quiser. Ô, Gabriel, boa noite. Boa noite. Gabriel, a VPS eu assinei esses dias atrás aí, já estou no Roupa. A cada mês eu tenho que renovar ela ou automaticamente ela se renova? Fica o seu cartão de crédito lá dentro, quer ver? Vou mostrar para você. Aham.
Login. Vou botar aqui, jogar no Google. Aqui, ó. My Contábil. Aqui, ó, o service. Cadê? Billing. Quando você compra a primeira vez, o seu método de pagamento inicial, ele fica salvo aqui, ó. Aí, todo final do mês, cobra. Se acaso ela não conseguir, ela te manda um e-mail. Por exemplo, aqui eu tenho... Olha aí, o tempo que eu sou usuário desse povo, velho. Nossa, desde 2024? Não, essa conta aqui é desde 2024, que hackearam minha conta, então... Mas aí eu deixo meu cartão de crédito aqui dentro e vai cobrando. Não são todas as VPS que Como assim cobram. hackear sua conta? Hackearam, velho. Eu não sei o que eu fiz, eu fui comprar um hack para jogo e, enfim, você já sabe da história. Aí instalou um Puta que vírus no meu pariu. computador, sequestrou meus dados, um monte de coisa. Eu tive que Entendi. pagar, na época, em criptomoeda para os caras me devolverem meu Telegram, porque eles estavam ameaçando publicar spam nos meus canais. E juntando todos os meus canais do Telegram, nossa, tem umas 15, 20 mil pessoas, ia dar uma confusão. Aí eu falei, não, enfim. Normalmente a polícia fala que Caralho. não é para pagar, mas eu paguei, os caras devolveram. Bonzinhos, né? É. Ai, meu pai do céu. E você pode falar o valor que você pagou? Foi 300 USD na época. É sequestro de Ah, mano, dados. como o bagulho é todo seu trampo, eu acho que valeu a pena ainda, né? É, exatamente. Não teve condição. E o medo de só ser mais um golpe? Aí você paga e os caras somem. Nossa, é Foda, verdade, foda. mano. Gente, eu vou encerrar a live com vocês. Que, ó, foi muito importante essa live, um divisor de águas. Eu perdi tanta grana no mercado que senti que vai dar certo. Dexter tem credibilidade. Valeu. Gente, essa live vai ser postada no YouTube com os timestamp. Sabe o que é isso, né? Aparece na parte de baixo do YouTube os temas que foram abordados na live. Então, às vezes, vocês não precisam de assistir a live inteira. Vocês podem assistir ela. Vou pesquisar aqui, Gabriel Dexter. Aqui, ó. Vocês podem só clicar nos temas, ó. Exemplo, a última live que a gente fez no dia 22, tá ela aqui, e aqui na parte de baixo do YouTube, ó, tem os temas que a gente discutiu e que eu falei. Aí vocês podem clicar já direto no timestamp, que o vídeo começa a partir do ponto onde eu tô falando, entendeu? Então, se acaso você quiser ver essa live novamente, não quiser perder tempo assistindo ela toda, aqui na parte de baixo vai ter os temas que a gente abordou na live, enfim. Na live anterior foi até interessante que eu ensinei vocês a fazerem um portfólio, tá? Então tem isso lá na outra live. E no mais, se vocês querem participar de tudo isso, é só chamar a Celina no WhatsApp, ela vai estar orientando vocês no melhor caminho. Tá bom? Sim, pode começar com BRL. Tá sem problema. BRL ou 300 USD, na verdade, tanto faz. Sendo o mínimo ali, é interessante. O ideal é você começar com os 300 USD mesmo que dê 1.800 BRL. Por quê? Porque funciona assim, quando der um mês e você tiver, entre aspas, lucrado pouco, pode ser que você queira alavancar esse capital e aí você saia prematuramente do mercado em algum momento, enfim. E o ideal é que você tenha um ganho legal. Por exemplo, 300 USD, vamos supor, são R$ 1.500. Você vai faturar ali R$ 300 no mês? É igual eu falei, R$ 300 já dá para sair com sua esposa no final de semana, já dá para poder você encher o tanque da sua moto, entende? É um valor ali que você vai encostar no dinheiro e vai falar, putz, cara, o mercado me deu isso. Se você entrar com menos do que isso, vai render menos, você não vai conseguir comprar nada com dinheiro, vai querer alavancar, e aí, enfim, por aí vai, tá bom? Então é isso então, turma. Eu vou lá. Abraço a todos vocês e mais uma Valeu, vez, Gabriel. Obrigado. obrigado por tudo, tá? Valeu.